Senhoras e senhores, Diego Moser aqui do Método Atos, dia 22 de julho de 2024. Eu e meu amigo e aluno Getúlio vamos falar sobre gráfico. Vai lá, Getúlio, compartilha a sua tela. Compartilhar. Fazendo uns estudos, né? Tu e o Felipe Farias. Isso. Aliás, só completando, Diego, ontem eu mandei o convite para todo mundo lá no Discord, né? O convite para estudo. Convite para estudo, né? Para fazer esse estudo do ouro, né? Por que do ouro? Porque é o gabarito que a gente tem atualizado, né? Não, a gente tendo gabarito, a gente vai ter uma zona de atuação muito grande. Quer ver? Ó, eu acabei de chegar, né, de um compromisso, mas na aula de hoje de manhã, com o Felipe Farias também, a gente analisou uma venda no SDJPY que ele havia feito na sexta-feira. E não sei se tu não chegou a ver essa aula que eu postei já, né? Não. Essa aula de hoje não. Tem muitas aulas para assistir, não consegui atualizar. A escola está produzindo mais aula que os alunos conseguem assistir, sim, meu amigo. Sim, aí tem que estudar e tem que olhar o gráfico também. Aí olha só, aqui antes de eu ver a sua tela, olha a minha ali rapidinho. E tu já vai entender por quê. Aqui eu fiz uma venda, né? Há vendas na sexta-feira no SDJPY. E eu liquidei bem aqui nessa expansão saída automática, gestão passiva, né? Foi de madrugada. E acordei aqui com o Felipe, são 6 horas de diferença, 5h30 da manhã, acordei nesse box aqui, ó. Tava por aqui. Parece cópia do ouro. Desse pivô LT aqui, né? Já Sim. Tinha sido liquidada. Aí deu uma compra aqui de desenho, figura de desenho, aqui uma figura de pivô LT em congestionamento com padrão 2-3 aberto e subiu. E esse trade, por que eu te interrompi um pouco para depois a gente ir para o ouro, né? Para deixar até gravado. Esse trade aqui do SDJPY, ele começou na sexta-feira. Desde a sexta-feira aqui, então um trade, um clique na sexta-feira. Ele não desenrolou na sexta-feira por conta até daquele blackout da internet, que daí várias negociações ficaram off, McDonald's, bancos, não conseguiram fazer negociações, aeroportos, então o dia oscilou menos mesmo, e aí ele desenvolveu aí na segunda-feira, quando as negociações já estavam normalizadas todas, né? Óbvio que já estavam normalizadas antes, mas o mercado estava fechado. E foi um clique aqui, na verdade um clique programação, depois poderia ter feito um clique aqui. Esse trade aqui é trade de expansão, então o que eu estou recomendando o Felipe e eu vou te recomendar também? 2 trades por dia, talvez 1 ou 2 trades por dia, mas 2 já é um objetivo muito bom. Um de expansão, né? E um de retração. Nesse caso do dia de hoje vai ser uma exceção, porque esse trade de expansão ele foi feito, esse de retração já está na sua exaustão, e aqui por aqui já pode dar uma nova venda de expansão novamente, que dependendo do horário vai contar ainda na segunda-feira, dependendo do horário já é o trade da terça-feira, né? Não sei se dá aqui ou se dá mais para frente, aí a gente vai acompanhando. Mas desde que eu conversei com o Felipe, que era esse box aqui, ó, 5 da manhã, essa compra está em aberto e não havia nada a ser feito. Então eu quero chamar a atenção da tranquilidade e da facilidade que é se operar e você poder fazer várias outras coisas e não precisar ficar comendo candle aqui, esperando que o mercado vá ter que te dar algum sinal. Nisso entra o nosso trabalho da nossa parceria de gabariteiros. O SDJPY está com gabarito pronto. O GBP-USD também com gabarito pronto, né? Aqui sob uma compra, inclusive, né? Aqui houve uma falha aqui, depois os preços voltaram para cá e aí está se desenvolvendo ali essa alta. O euro, gabarito pronto também. Eu preciso só atualizar os últimos boxes. Euro, gabarito pronto também. O SDCHF, gabarito pronto também, questão dos últimos boxes, também podendo desenrolar ali uma possibilidade de venda, né? Daqui para frente, o SDX, que é o dólar index, também gabarito pronto, ó, desenrolando um pivogênito. Então o mercado com placar 4-0 e praticamente pronto. Após essa aula eu envio lá para o grupo dos gabariteiros e vocês têm ali
todas essas análises prontas. E aí você vai agora falar conosco sobre o Gold, o ouro. E olha que interessante, eu já tenho alvos de entrada nesse placar, de possibilidade de fazer pips para segunda. Eu fiz já 90 pips da abertura de domingo até a madrugada de hoje. Então a segunda-feira já estou com 90 pips no bolso. A meta é 50, né? Então eu consigo arriscar ainda na terça, quarta, quinta e sexta 40 pips para transformar esses 90 em 300 ou 500 pips que seja. Né? E ainda correndo o risco de bater a meta de 50 pips, porque se eu perco 40 tentando pegar o resto, ainda tenho a meta batida. Então a importância de se ajustar os alvos para segunda-feira para você ter operacional e emocional para operar os outros dias. E aproveitar as oportunidades. O Charles, ele mostrou algo que eu quero deixar aqui também registrado. Ó, o pessoal começou a se atipar lá, o Felipe Gusso mandou o Silver, né? O Ezron tá mandando o Ethereum USD, mas o Charles mandou um estudo de um ativo muito interessante. Ele trouxe ali alguns boxes, ó, ele mostrou aqui o Bitcoin dólar, uma compra no Bitcoin dólar no final de semana, esse era o início do pivô, aqui não tinha se desenrolado ainda. Aí depois dessa compra ele mostrou aqui o porquê que houve essa compra nesse ativo, né? A troca de mindset, a compra estava sendo feita aqui nessa região. Ele vai desenvolvendo a tese dele operacional. Então lá na compra dele é aqui, ó, tá vendo? Essa região ali que estava desenvolvendo é aqui nessa região aqui, a compra dele lá no M1 era aqui. A tese dele vai desenvolvendo, né? Eu mostrei a anterior, era esse diário. Esse diário é aquela compra do M1 é aqui, né? Aí agora a gente vai e desce o gráfico, assim como eu ensino no método, né? Ele desce agora o tempo gráfico para o H1. E o M1A, a compra é aqui. E aí ele desce, isso tudo com gabarito pronto. Desce aqui para o M15, a compra é por aqui também, já mapeada lá no M1, né, as compras por aqui, no Las Vegas, vai descendo o tempo gráfico como é ensinado no método, vai pelo M1, mostrando o local de possível simetria de venda, proteger a operação aqui, então ele está protegendo a possibilidade do que pode acontecer em pontos de inflexão, tá certo também, né, se preparando antecipadamente para o percurso. Aqui ele vê alguns suportes que aconteceram nessa alta, o preço sobe, faz com que resistências virem suportes, isso é importante, né, para essa alta ali, para a caracterização. Aqui ele faz o pivogênito, figura de compra de desenho que evolui para pivogênito e depois compra de conjebox, ou seja, o sinal ele evolui para 3 tipos de sinais, isso é uma simetria gráfica. Mostra aqui no TradingView aqui os boxes, por conta que o final de semana na XM fica com os boxes meio bagunçados no final de semana. Aí ele mostra aqui os boxes como estava no padrão 1, 2, 3 do Conge. Mostra aqui a evolução do trade. Escrevendo aqui a tese. E o trade evolui para cima ali como analisado. E ele mostra o final do trade, tudo praticamente ao vivo com essa prova, mais uma prova contundente do método funcionando no Bitcoin, inclusive final de semana, aqui são mais de 100 pips, de 100 mil pontos de alta, né? Ele mostra aqui essa nova máxima, ele confunde um pouco aqui aqui ele está usando o Bitcoin USDT, que é um ativo pareado ao dólar, não é o Bitcoin USD. Não é o Bitcoin. Isso, ele deu essa confundida ali quando ele vai para o TradingView, mas é pareado. E aí ele marca o pivôzão do dia, as monkey lines, vai marcando essas análises. Então, análise muito bem feita, faz aqui ainda análises dos motivos da compra, da simetria, do porquê que ele está comprando, qual é o tipo de pivô, né, a cabeça do pivô sendo respeitada, toda essa análise, ó, vértice de LTT, por que dava para segurar aqui, né, e vai evoluindo ali, e aí pega e ainda usa os aparatos comportamentais do método, como por exemplo o Trading Key 128, são mais de 130 axiomas que nós temos, e ele além da técnica usa o aparato emocional. O gráfico é uma estrutura codificada que representa uma linguagem de decisões da manada, ou seja, está acontecendo alguma coisa.
são decisões humanas em massa que podem ser decodificadas através de métodos claros, objetivos e científicos. Tudo que foi mostrado ali foi objetivo. E científico porque é passível de teste, de ser estudado no backtest e comprovado no futuro. Leia o gráfico como se fosse um bom livro, candle a candle, ou seja, foi o que ele fez, candle a candle do tempo gráfico maior para o menor, entenda o que ele quer comunicar e age com base nisso. E aí ele vai para um outro axioma, que é o 127, a sua liberdade está diretamente ligada ao seu aparato linguístico, né? Que é você decodificar o gráfico. Ele coloca aqui que fez 100 pips ali no método. E isso, por que eu trouxe para o Bitcoin? Porque é um ativo que ele mandou o gabarito. Então, se eu quiser operar o Bitcoin agora, eu vou lá e baixo o gabarito dele e está pronto. E você está fazendo Gold, e aí eu posso pegar oportunidades no Gold aqui de acordo com o teu gabarito enviado. Novamente, temos aqui uma possibilidade no SDJPY, temos uma possibilidade no SDCHF, temos possibilidades no GBP-USD, talvez um pouco mais para frente, né? O USD, uma compra aqui no GBP-USD precisaria ou recuar mais, mas há uma possibilidade aí nas próximas horas, e há possibilidade também no EURUSD, também com possibilidade no SDX, em placares de 4-0. Agora a gente vai analisar a possibilidade do Gold. Por que eu passei todos esses tempos gráficos? Porque há uma certa objeção do pessoal em entender que ter mais possibilidades gráficas é melhor do que ter menos possibilidades gráficas. E não é tão trabalhoso quanto aparenta ser, você, ainda mais tendo essa ajuda de uma equipe, de pessoas que estão se ajudando com o gabarito, para você ter 15, 10 ativos operacionais bem traçadinhos. Só que daí para isso, né, Getúlio, a gente tem que ter o mesmo traçado, mesma cor da linha, para não ficar se confundindo, não gerando travas emocionais e comportamentais na hora do trade. Quero bater nessa tecla da importância de ter esses ativos, já que a técnica funciona em qualquer ativo, ter eles traçados, e principalmente porque se eu fosse operar só o SDJPY, é 2 cliques no SDJPY por dia. Aí se eu perco aquele sinal, eu tenho que ficar o dia todo ocioso, e isso gera problemas comportamentais. Às vezes gera ansiedade, às vezes gera uma ganância do cara na quinta-feira querer comprar risco. Porque se ele opera um ativo só e ele estiver descompassado da rotina dele com o gráfico, ele acaba não estando presente na hora das oportunidades, e infelizmente isso vai gerar uma pressão, um estresse perante ele, perante a família dele, perante a falta de resultados, e ele acaba daí comprando risco demais no futuro e vai perder PIP. Tendo mais possibilidades, o cara fica muito tranquilo de perder um trade ou outro, de deixar passar, porque ele tem mais possibilidades, e tendo menos trabalho porque cada um vai enviando um ativo. Então essa é a importância de ter parceiros que são confiáveis, mas parceiros que também arregaçam as mangas e fazem o trabalho, não deixando um só querer fazer o trabalho todo duro e querer lucrar em cima desse trabalho de alguém, né? Bom, dei essa introdução aí para deixar registrado aqui a importância de se operar múltiplos ativos e a minha orientação. Seja um trader de oportunidades e não um trader apaixonado por um ativo. Opere múltiplos ativos, não precisa ficar migrando de ativo, mas é interessante você ter um pool de ativos ali para você ver, ter oportunidades ao longo do dia. Você ficou responsável pelo Gold, agora tu vai tocar ali teu estudo que tu fez com o Felipe. E aí eu vou corrigir vocês. Se tiver alguma coisa para falar, eu falo daí. Ontem, beleza. Nós ontem analisamos o ouro como fizemos com o ouro, mas assim, não vou começar lá do mensal, porque o ouro está numa tendência de alta desde o início dos anos 2000, né? Ele está numa tendência de alta. Se eu vier para o mensal. Olha só, deixa eu te ajudar já. Sempre precisa ver o mensal, independente de estar em tendência de alta. Como a gente vai estar olhando múltiplos ativos, às vezes você pode esquecer aonde que o ouro está. Imagina você olhando 5, 6, 7, 8, 10 ativos. Olha no mensal rapidinho, ele está traçado. Olhamos no mensal rapidinho ontem, né? E vimos que o ouro está numa máxima histórica dele, né? Ele está lá em cima. Né, pelo menos o que nós temos aqui de... Deixa eu só pegar o que tem aqui. Né? Então, nós vimos ontem que a gente não sabe, não dá para dizer exatamente, mas a gente vê que tem essa retração aqui, essa segunda retração, isso aqui. Tá? Aí eu vou te ajudar ali rapidinho. Essa primeira é um asão,
Isso, um Azão. Aí tem um Bzão. Um Bzão. Completo, né? Em ondas, completado em ondas, né? Sim, tudo bem. Aqui, isso nós vimos ontem aqui. Tá? A onda C, que pode ser um Czão, esse aqui pode ser um A de C. A gente não chegou lá. Aí você já coloca isso como A de C. Sendo um A de C, ele já tem que ser expandido. Tá. Sendo um A de C, ele tem que ser expandido. Essa expansão ali que já foi alcançada, ela não precisa mais estar ali. Aí você já pega essa expansão e leva lá para expandir o A de C, porque é uma informação importante. Porque assim, ó, você está com uma tendência de alta, beleza, mas é de ignição ou de exaustão? Isso no mensal, né? Exato, aí coloca aí. Aí pega isso, perfeito. Então tá longe de ser alcançado esse 38 aí, né? Isso. Está longe de ser alcançado. Aí eu até perguntei para o Felipe, assim, foi fazendo como você fez. Digo, essa tendência até agora, ela mostrou alguma debilidade, teve algum ataque, né? De falha não, mas ela perdeu esse ponto de sustentação aqui, tá vendo? Isso nós observamos ontem. Como assim perdeu? Sim, essa retração aqui, ó, que vem abaixo do ponto de sustentação aqui, ó. Não, no caso, vamos alinhando, né? Tá, vamos alinhar a conversa. Porque, por exemplo, quando ele faz essa nova máxima, ele não está perdendo o ponto de sustentação. Ele tá na verdade, amadurecendo a tendência. Tá, mas quando ele retorna aqui, ó, quando ele faz essa retração e vem abaixo desse ponto aqui, esse ponto aqui não é o ponto de sustentação? Sim. Aqui é a cabeça de pivô, na verdade, né? Isso, é o ponto de sustentação. Que nada mais é do que um ponto de sustentação. Aqui. Escreve o azão ali. Como é que eu aumento o tamanho dessa letra aqui, Índio? Não tem? Isso. Diego? Alô? Deixa eu ver aqui. Eu vou desenhar em cima da sua tela aqui. Você troca aí para você ver a minha tela também. Mas deixa a tua compartilhando. Que eu estou desenhando em cima da sua tela. Ó. Isso é um A, tá vendo? O B. O C é isso tudo aqui, ó. Então, quando você está falando de ponto de sustentação da tendência... Ali foi o vazio do C que voltou. Quando você está falando de ponto de sustentação da tendência, é essa tendência aqui. A tendência toda, beleza. Aí a tendência, ela está se formando. Então, é natural que isso é uma resistência, né? Sim. Quando os preços chegarem nessa região aqui, eles vão ter... O que uma resistência faz? Ou impedem ou dificultam os preços de subirem, ou impedem ou dificultam, correto? Perfeito. Então eu já espero que haja uma dificuldade aqui nos preços de subirem, ainda mais que eu vou ter essa expansão aqui desse microciclo de A que é alcançada aqui, ó. Né? Se você é onde estava já essa expansão, né? Essa expansão estava para cá, para o final desse Azinho. Então isso aqui é um Azinho de Czão. Então o final desse ciclo joga para esse Azinho de Czão, que joga isso para um A de onda C. Tá acompanhando? Então eu já estou esperando que os preços aqui nessa região terão dificuldade. Por isso que eles fecham acima e voltam, fazem uma onda e voltam para cima. A gente tinha entendido esse Azinho de C como uma onda. Por isso que a gente achou que... No sentido de que a resistência formará ondas, assim como o suporte forma ondas. Então ela fez o que iria fazer. Dificultou o preço de subir, o preço retraiu. Para essa onda aqui, se você coloca a expansão dessa onda aqui, vai vir para cá. Aí você coloca a retração dessa onda aqui, ó, esse preço aqui retraiu em pelo menos 50% ali. Né? E
em relação de ponto de sustentação, veja que o ponto de sustentação da tendência que você está querendo analisar é esse aqui, ó. Essa é a tendência. Logo, o essa é a microtendência dessa tendência é essa aqui, ó. Essa aí tá certo. Entendeu? Então essa tendência, essa micro tendência não foi atacada em seu ponto de sustentação, nem na sua falha, nem na sua linha de tendência. Essa tendência maior é aquilo que eu falei sobre timing, que às vezes vocês ainda se confundem, que a gente precisa ter um papo mais, né? Mas aos poucos vocês vão se encontrar. Essa tendência maior, ela não tem como você falar que foi atacada essa tendência, porque ela não tem referência, ela está se formando ainda, né? Eu preciso de referência. Agora, por exemplo, nessa volta dessas 5 ondas, se ele atacar esse ponto de sustentação, daí sim é um ataque do ponto de sustentação. Mas provavelmente não vai acontecer isso. Provavelmente vai se sustentar, né, nessa ponta aqui, vai subir, tendo o ponto de sustentação do seu fractal. Concorda? Concordo. Já teria a onda C ali, né? Isso. Agora umas coisas assim, ó, que a gente pode fazer. Essa LT aqui você pode apagar. Essa expansão aqui você pode apagar para termos de gabarito, tá? Para a gente deixar o gabarito operacional. Ela serviu, ela alcançou ali a nossa expansão, beleza. Essa LT serviu, tudo, mas agora no ao vivo ela não serve para mais nada, só para atrapalhar um pouquinho. Você vai apagar isso e vai apagar isso aqui, porque também já alcançou o ciclo. Apaga essas duas LTs. Isso, boa. Essa LT aqui, ó, isso aqui é um A e um B, né? Aí você vai colocar uma LT daqui, ó. Daqui você vai colocar uma LT, roubadinha daqui, ó. Tá, eu vou apagar esse pequeno meu aqui, tá bom? Tá bom, pode apagar. Daqui, boa. Daqui você vai colocar uma LT, ó. Daqui. Peraí. Isso. Isso aqui é uma LT, eu acho. Ou não sei se isso aqui é uma LT, não é. Onde? Não, aí é essa média. Tá, mas tem uma LT saindo desse ponto aqui, ó. Pode apagar. Aqui. Onde? Aqui, ó. Não tem uma LT saindo daqui, ó? Pode apagar. Essa aqui? É, ela tá com um ângulo pior do que uma LT antiga. Ah, pode tá. apagar. Isso, beleza. Isso. Agora, essa LT tá boa, beleza, mas vê se tu não consegue tirar uma outra LT daqui de trás, mesmo que roubadinha, com um ângulo melhor. Daqui, ó, desses pontos aqui de trás, vai ter que dar um zoom lá, aqui, ó, por aqui, ó. Um pouquinho. Tá vendo? Mesmo que fique um ângulo pior, mas é a LT original. Isso, tem uma aqui, dá um zoom aqui, bem aqui, ó. Isso. Beleza, ó, tu tem uma LT com origem e inserção aqui, começa uma com origem bem aqui nessa roubadinha aqui, ó. Aonde? Aqui? Aqui nesse verde. Que tu daí tinha que ver o meu eu mostro aqui na... Isso, aí. Isso aí, começa uma nesse verde aí, mas tem que estar bem analisado, bem Onde tá? Ela tá bem instalada ali. Tá. Aí, ó, pronto. Agora coloca ela aqui, ó, onde tá, segura. Onde ela rompe aqui, ó, aqui atrás. Coloca ela aqui. Mais pra trás. Aí, pronto. Aí segura o shift e vai lá ver onde ela... Isso, pronto. Aí ela foi. Beleza, ela tá aí. E agora tu vai dar um zoom lá ainda de novo. Um zoom lá de novo. Ok. Tá, beleza. Aí tu não tem como tirar mais uma LT daqui nesse tempo gráfico, porque a roubadinha já foi. Então é isso aí. Essa é a LT que a gente tem daí. Pode seguir pra frente. Então ela é importante, tá? Por que ela é importante? Pra gente ver a força dessa tendência. O quão longe tá dessa LT principal, entendeu? Ó, tô longe pra caramba, porque essa outra LT, ela é aquela LT que a gente fala assim, ó, ela não é ramificada, entendeu? Certo. Uma LT de meio de caminho não ramificada, então ela é questionável. Agora ela já gera uma ramificação para essas duas aqui. Mas é o que a gente tem, é o que o gráfico está dando nesse tempo gráfico.
Então o mercado ele chega aqui numa exaustão, mas exaustão do quê? Essa exaustão de mensal é do que essa exaustão? Essa exaustão aqui? Aqui, ó. Essa é da C de C. Isso, a quinta de quinta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, quinta de quinta. E a quinta, tem 5 ondas na onda C aí. Quinta de quinta, correto? Sim. Ou seja, C, aqui é C, né? C, 4, 5. É a C de C, desculpa. C de C. É a C de C. O Azinho de C, o Bzinho de C e o C de C. Isso, C de C. Isso, C de C, beleza. Pode C de C. Não tem problema. C de C. A menos que eu fizesse, considerasse essa aqui a C, que não foi o caso, de considerar uma A de C, tem B de C e C de C. Uhum. Que ainda não estaria completa, né? Exato, não estaria completa dentro das referências que a gente tem. Tem essa tese aí. Aí uma outra tese que poderia ser 5 ondas de C. 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Poderia. Pode ser a terceira onda, de qualquer forma não muda os suportes e as resistências. Então a gente sabe que aqui é tudo suporte, aqui é suporte, aqui vai ser suporte de topo mensal, um pouquinho mais acima aqui, topo mensal. Então a gente teria aqui um range de atuação do Gold que ele pode continuar subindo, porque aqui é resistência, mas ele pode vir, cair e depois subir. Então isso é mensal, né? Para ele fazer esse movimento que eu fiz aqui, são vários meses. Então daí a gente agora vai descer o tempo gráfico. Aí foi isso que tu fez, né? Tu viu o mensal e desceu. Não chegamos a votar, não conseguimos fazer com essa profundidade que você faz, naturalmente, né? Nós fizemos essa análise que eu estava te mostrando. Aí viemos depois aqui para o semanal. Aqui o semanal a gente só olhou a formação das ondas aqui, né? Nós vimos que aqui essa onda aqui tinha completude, né? Que estava em completude. Essa onda B, né? No caso ali a gente não nomeou ainda a onda B, a gente não sabia em que ponto da tendência estava. Entendeu? Por isso que a gente não nomeou essa onda primeira aqui de onda A, né? Onda A e onda B. A gente imaginou que poderia, vamos dizer que isso aqui fosse uma onda C, e aqui fosse uma onda 4, 5, porque eu não sei o que aconteceu lá para trás. Entendeu, Diego? Isso que a gente entendeu ontem. Bota uma ferramenta de Fibonacci aqui na mínima até a máxima dessa onda que eu estou chamando de azão lá desse maior. É mais fácil, Getúlio, tu acostumar a pegar a ferramenta pelo control, tá? Vai te dar agilidade e precisa ter agilidade, cara. Dentro da técnica de agilidade gráfica. Não, mas estou no control, mas eu não tinha uma ali já. Tá, vai lá. Não, aí tudo não, lá no A. Aqui no A. Isso aí. Aí. Então eu tenho bastante garantia de chamar isso de A, tá? Pela retração que deu, pela formação que há, pelo como a gente viu ali no mensal. Só ajusta essa ferramenta aí porque ela vai ficar. Ela tem que ficar aí no. Coloca ela certinho do jeito que é para ficar. Isso, perfeito. Ajusta ela aí. Segurando o shift. Isso. Perfeito. Aí vai colocar uma nova ferramenta que vai ser a onda C, ao início o A da C, né? Que eu não vou chamar de A porque de C isso ali, porque o C tende a ser a maior onda. Então a gente está chamando de Azinho de C. Tudo isso a gente está chamando de onda C. Isso falando semanal e mensal lá para frente, né? Beleza. Pode deixar essa expansão sempre tocando
a sua inserção, a origem e a inserção, para a gente ter sempre um visual tocando no finalzinho. Isso aí, isso, tá ótimo aí, porque daí a gente tem um padrão visual aí melhor, tá? Do que de fato está sendo expandido, tá? E aí, agora dá um zoom ali nessa última onda aí. Tá, beleza. Vamos tirar aí algumas LTs antigas ociosas, tá? Não essa, vamos lá para trás primeiro. Vamos lá para trás. Dá um zoom menos. Essa, tu tá vendo minha tela aí também? Tira essa aqui, ó. Não precisa dela mais no ao vivo. Essa aqui. Isso. Essa já evoluiu, né? Tá. Aí vai tirar. Essa aqui também não precisa mais. Tá bom? Essa expansão aqui que tu colocou toda, vai ajustar ela para cá, ó. Só uma pergunta, esse ponto aqui é mais alto que esse ou mais baixo? Mais baixo. E mais alto, peraí. Aqui está com 2,74,96. Não, esse não, o anterior. Esse aqui? Isso. Esse aqui é mais baixo, esse aqui é mais alto. Tá bom. Então tá, ficou assim. Aí a gente tem na sua onda, nesse fractal, dá um zoom menos pra gente ver que fractal que é esse mesmo. Tá, 1, B, 1, C, 4. Então é uma quinta de 3. Tá bom, é um azinho de C. Tá bom. Azinho de C, esse aqui. Esse último. É, esse também. Esse é um azão de C e o outro é um azinho de C. De C, de C. Azinho de C de C. Isso. Tá. Tá, dá um zoom aí. Esse aqui é um azinho de C de C. Aqui. É, uma tese, né? Vai lá, dá um Tá, zoom aí. uma tese. Beleza, daí apaga ali essa LT contrária. Dá um zoom ali, apaga essa LT contrária. Isso. Essa outra que foi rompida não precisa mais. Essa aqui. Beleza. Agora dá um zoom lá. Esse Fibonacci ali de retração também tem que tirar. Esse aqui. Ó, Esse último. esse aqui? É, que perdeu a máxima dele. Inclusive pode colocar ele no oposto, né, desse último movimento para ver uma possível retração. Não entendi. Olha aqui na minha tela, ó. Coloca um Fibonacci aqui para cima e um aqui. Tem duas ferramentas, é aqui um e aqui outro. Aqui. Isso, aí. É para pro outro lado, coloca pro outro lado, para ela ficar inclinada pro outro lado. Segura o Fibonacci ali. Outro lado? É, coloca lá na inserção, não é isso, não é a lateral que eu digo, não, tá, a direcionamento estava certo, para cima, é uma expansão para cima. Não, aí é isso, coloca uma expansão para cima, só que a inclinação para a direita. Aí, pronto, um pouquinho mais para lá, para a direita. Aí, ó, pronto, perfeito, perfeito. É que não consigo ajustar aqui. Pode deixar assim, tá ótimo, tá perfeito, porque você tem que ver a retração. Então tu vê onde é que está na retração ali em 50%, tá vendo? E coloca um outro Fibonacci aqui nesse movimento que ficou ocioso aí. Esse aqui. Esse aqui? Isso, mas com expansão para cima. Não é esse não, é o anterior. Tem uma onda sem expansão aí. Não é essa. Se tu olhar minha tela, tu vai ver aqui, ó. Pra cima, isso. Beleza. Deixa ela aí. Então essas expansões aí estão aí, tá? São expansões fractais. Eu não consigo ajustar aqui, eu passo muito lá de... Pode passar um pouquinho, não tem problema. Deixa aí, tá bom. Não dá de um jeito, eu vou do outro. Não precisa deixar assim, é reto. Pode deixar passando um pouquinho lá pra frente. Deu, tá bom assim. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo acertar. Tá bom assim. Está bom assim. Pronto. Aí o que vai acontecer? Tem que caminhar a falha, atualizar essa caminhada da falha. Tá
Tá, sim, para cá, sim. Isso. Beleza, e aí agora está atualizado o gráfico aí no semanal. O que você tem de leitura aí dele? Nós vimos aquela onda lá. Aqui no semanal nós não fizemos assim, nós só vimos a contagem, vimos que tinha completude aqui, né? Achamos que tinha completude nessa onda aqui. Entende? Aqui não tinha dado a completude para baixo, e aqui tinha dado aqui 1, 2, 3, 4, se não me engano. E aqui tinha completude para cima também, 5,38. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. E o que mais vocês viram aí do semanal? O semanal que você falha de alta, o movimento é de alta, né? A tendência macro é de alta. Dos preços, dá um zoom ali no ao vivo. Olha ali, localização dos preços. Hoje, a semana atual é esse último candle. Está em aberto, nós estamos na segunda-feira. Ele recém abriu. Ele abriu em resistência de 38 ali, tá vendo? Viu a resistência que ele abre aqui, ó? Nessa resistência. Isso, tu pegar no diário vai ter um momento, ele bate aqui nessas expansões e ele vai ter um momento baixista aqui, ó. Ele abre em resistência. E aí ele cai agora no atual em 50%. Ele chega mas qual é a primeira semana? 14 de 7, não. A semana atual é essa aqui. A semana atual é essa, como eu falei. Essa aqui. Entendo, é a segunda-feira. A semana passada era essa. Sim, pois é. Mas por que ele abriu essa semana aqui na resistência de 38 aqui, né? Isso, ele fechou aqui abaixo, tô nessa resistência aqui dessa zona, eu tô saindo da zona vendedora, sendo impulsionado aqui para esse suporte. Aí ele se aproxima desse suporte, só bate em 50% e sobe. Então lá no tempo gráfico menor, lá no M1, por exemplo, se tiver, lá no M1, né? Se tiver uma compra aqui na mínima da semana, nessa região de 50%, a tendência está de alta. Intraday está de alta. Intrasemanal, intrabox no caso, né, TIB, está de alta. A tendência mensal está de alta, não tem ataque contra ela, está em ignição. Todos os indicadores de tendência estão de alta, nenhum atacado. E está nessa retração de onda. Se lá no tempo gráfico inferior tiver uma compra aqui, é uma boa localização de compra. Coloca lá na mini. Como a gente sabe que isso é essa semana, ou seja, é o dia de hoje, praticamente. Se você colocar lá no M1, coloca lá no M1, vamos ver se tem alguma coisa. Sim, eu já vi, eu marquei inclusive no gráfico. Lá no M1. Ó, é um desenho de compra ali. A mínima do dia. Não, aqui, tá. Eu tinha feito um. Exato. Aqui, nós vamos analisar isso aqui que ele vê. Aqui ele faz esse desenho aqui. Isso, a gente analisa isso aqui para depois. Agora eu estou falando desse momento aqui. Ó. Esse momento aqui, ó, é aquela linha de 50% da retração que a gente já mapeou que era trade location de suporte. Então, no M1, você tendo toda essa expansão do dia, tá vendo aí? Tu tá comigo? Então, um pouquinho. Tá? Inclusive aqui acho que é um pivôzão do dia, né? Esse aí é o pivôzão do dia. Aqui é o pivôzão do dia. Esse primeiro aqui é o pivôzão do dia, joga o dia para cá, joga o dia para esse suporte, dá uma compra de desenho. Exato. Tudo isso eu vi. A compra de ontem, a venda do pivôzão do dia de hoje, né? Mas eu quero chamar a atenção que você não viu ainda, porque a gente está lá no semanal. E aí você me falou que vocês passaram batido pelo semanal sem essa informação importante de trade location. Ó, dá um zoom ao vivo do semanal. Agora aqui. Agora deixa eu só confirmar. Tanto 38 como 50 como 62 são aqui resistências, suportes. Né? Para deixar bem claro de uma vez por todas. Tudo é suporte ou resistência. Tudo. LT, expansão, retração, pontos gatilhos. Isso é falado desde a primeira aula.
Tudo se resume em ser suporte ou resistência. Quais são os suportes e resistências que vocês têm objeções em aceitar que são suportes e resistências? Vocês que eu digo por padrão. Expansões e retrações vocês têm objeção de entender como suportes e resistências. Linha de tendência vocês não têm objeção. E contagem de falha vocês não têm objeção. Topo gatilho vocês não têm objeção, mas a expansão e retração vocês apresentam com frequência histórica objeção em entender e compreender como suporte e resistências, como se não fosse ensinado que é suporte e resistência. Então há algum vírus comportamental que faz com que a gente, quando vai aprender isso aqui, a gente não consiga ver uma expansão como uma resistência ou um suporte, ou uma retração como uma resistência ou um suporte. Então agora eu quero que fique registrado aqui dessa forma mais clara do que isso, impossível. Tudo é suporte e resistência. Pelo semanal, nós temos aqui um trade location, que eu consigo ver pelo semanal, tá? Pelo semanal, eu estou vendo um trade location de compra em suporte. Se lá no M1, que é o nosso ponto de alocação de risco, né, tiver um sinal de compra como teve, uma figura de desenho de compra, é uma figura de desenho de compra a favor de todas as tendências que a gente viu, num suporte importante. Quanto maior o tempo gráfico, mais significativo. Quanto menor o tempo gráfico, mais cirúrgico. Então eu estou unindo significância de mensal semanal e cirurgia de M1. Isso é muito importante e precisa ser visto. Essa informação é tirada do tempo gráfico mensal e do tempo gráfico semanal. Então, assim, ó, sempre. A gente também tem dentro da escola um ponto comportamental que precisa ser ajustado, que é o seguinte. A gente tende a não querer olhar pelo mensal, pelo semanal, sabe? Eu confesso que eu estou aprendendo agora, já nesses tempos grandes, e entender, porque realmente é difícil, porque começa a tendência sempre ficar no M1, né, no 15. Isso, mas a orientação clara é sempre, independente de olhar e não entender nada, vai lá olhar. É porque a gente quer o quê? Numa tentativa comportamental, talvez pelo ser humano, de querer ser mais eficiente, mais eficaz no nosso trabalho, a gente quer cortar tarefas obsoletas. E acha que é obsoleto, não preciso ir lá no mensal, não preciso ir no semanal. Então agora eu quero enfatizar para você o seguinte: se você fizer todas as vezes isso, de olhar o mensal e olhar o semanal e inferir quais são os suportes e resistências do mensal e semanal, eles são significativos, mas eles não são precisos. Mas você já vai descendo o tempo gráfico com uma leitura mais adequada. Porque daqui para frente a gente vai descer para o diário. Então, teus trades vão ser melhores ainda. Um outro ponto que você pode ver aí pelo semanal, e também poderia ver pelo mensal, mas pelo mensal ainda não vou ter tanta informação, mas a gente vai colocar nos dois. Eu vou pedir para você colocar uma retração de topo semanal. Então ele vai ser uma retração colocada no CR e no candle gatilho. Usar essa mesma última retração ali que está ali, e depois você, ou uma nova ou a mesma, depois tu apaga ela, tá? Ela não precisa ficar no gráfico. Não é assim. É uma expansão para cima, é uma retração de topo. Então a ferramenta é uma expansão para cima. Tá. Para cima, retração do topo. Então essa ferramenta de retração de figura de topo e retração de figura de fundo, principalmente em tempos gráficos maiores, são importantíssimos. Ali a gente tem novamente uma zona de suporte sendo revelada através das ferramentas do método Atos. Revelada ao ponto que antes de eu ir para o M1, eu já sei aonde está o meu suporte, que se lá no M1 der sinal de compra dentro do método Atos, dentro de vários sinais catalogados do método Atos, como por exemplo deu essa figura de desenho de compra, é um ponto de comprar sem dó, porque você está em suporte. E da onde que eu estou inferindo essa informação? Do semanal e do mensal, porque a gente não foi mais ainda para o diário ou para o nosso GPS, que é o H1. Nós estamos no semanal e no mensal e usando o M1. Veja que ainda vai melhorar. Só que só com o semanal e com o mensal, em alguns pontos do gráfico, a gente consegue ter uma precisão
É suporte, é resistência. Desculpa, me dá um minutinho só, eu tenho que acertar com o prestador de serviço aqui. Um minutinho só, já volto. Tá? Dá uma pausa de 2 minutinhos. Eu vou conversando aqui com o pessoal só para não ficar. Beleza. Depois tu pega na gravação. Então, para quem está escutando aí, é com muita frequência que o operador ele não quer passar pelos tempos gráficos do mensal ou do semanal, ele quer pular direto aqui para o day trade. Só que é importantíssimo você ler o livro e o contexto, entender qual é o contexto que você está vendo. Informações importantíssimas que nós tiramos aqui, olhando o mensal e olhando o semanal. Não entramos ainda no diário, não entramos no H1, no M15, no M5, no H4, não entramos no M1. O M1 a gente entrou só para deixar claro que o mensal e o semanal já estão mostrando que eu tenho um ponto de suporte, na verdade alguns pontos de suporte, né? Eu vou ter aqui ponto de suporte da máxima da semana anterior, eu vou ter aqui ponto de suporte da retração da figura de topo, vou ter ponto de suporte da retração dessa secção gráfica, eu vou ter ponto de suporte da SLT que funciona como um impulsionador, já está servindo como um impulsionador. Um outro ponto, pontos de resistência estão vácuos, tem um vácuo de resistência aqui, ou seja, está se criando suportes e não foram criadas resistências. Então a probabilidade é que o mercado ele pegue uma alta, ou caso ele não aproveite esse vácuo, se o mercado não aproveitar esse vácuo, porque aqui é bastante PIP, tá? Isso é semanal, e ele fica mais uma semana aqui, ele pode daí começar a transformar esses suportes em resistências. E aí, se por fraqueza dos comprados ele não aproveitar um vácuo que existe aqui, um vácuo de resistência, ao transformar essa resistência em suporte, ele empurra os preços para baixo. Então, é importante, nessa aula gravada aqui, né, é importante deixar registrado que há suportes vistos pelo mensal e semanal. Já voltou, Getúlio? Já estou aqui. Então, olha só, eu estava falando da importância, depois tu vai ver na gravação, da importância de se ver o tempo gráfico maior e a informação que vale ouro que a gente tirou de ser ponto de suporte. Essa retração de topo, retração básica ensinada no método, né, principalmente de tempo gráfico maior. Temos aqui essa linha de tendência, temos essa retração de secção, de onda, né? Temos aqui a máxima da semana anterior. Então tudo ponto de suporte e há um vácuo de ponto de resistência. Então há um vácuo de resistência. Então os preços eles tendem a é igual o espaço, eles tendem a aproveitar esse vácuo. Caso os preços não aproveitem esse vácuo, é uma demonstração clara de fraqueza, que seria demonstrado por alguns candles semanais que rompessem essa linha de tendência e aí fizessem com que esse suporte virasse resistência. Como eles não conseguem, né, aí seria criado também um congestionamento, novas resistências, e aí, meu amigo, aí é meter venda a rodo, porque se ele não aproveitou um vácuo de resistência, os preços estariam fracos e na mudança de balança de garantia temporal, né, porque os preços romperiam esses suportes e transformariam em resistências, aí os comprados fracos e agora com muitas resistências e os suportes sendo abolidos, aí o preço ia despencar mesmo. Não é o que eu acredito que vai acontecer, mas o que eu acredito que vai acontecer é irrelevante, eu tenho que ler o mercado. De qualquer forma, grande oportunidade de compras, e se ele ficar congestionado, ele vai dar lá no M1 uma oportunidade de venda, e aí eu vou ter em algum momento da história aqui, nesse ano ainda, talvez mês que vem, talvez daqui a 2, 3 semanas, ou ele rompe para cima e eu vou o método vai estar surfando comprado lá pelo M1,
Ou você surfa um congestionamento, daí tu opera como vida própria e rompe para baixo aqui, e aí você aproveita trades maiores nessa tendência possível de baixa sendo instalada micro tendência. Então a importância de se ter múltiplos ativos. O ouro sim apresenta grandes oportunidades de fazer muitos pips aí nesse semestre, muitos pips. Bom, vamos lá. Getúlio, outra coisa aí que eu vou pedir para você fazer. Essa retração da figura de topo mensal, que seria daqui, ó, tá? Daqui a aqui, da figura mensal. E aí tu pode usar a figura essa do topo mesmo semanal e só atualiza para o mensal só para a gente ver ali. Não é aí. Topo mensal? Isso. Aqui. É aí. Isso. Então olha só, como a gente já sabe que são inúmeros suportes, mesmo que o preço queira vencer para baixo, ele vai ter muitos suportes aí para vencer. Então sim, alocar trade comprador é algo importante aí, alocar esses trades compradores no M1. Bom, eu e o Felipe, sinceramente, não tínhamos feito essa análise, não tínhamos. São todas figuras fáceis, são todas ferramentas super simples, não há dificuldade nenhuma nessas figuras que eu apresentei. É isso, eu tenho batido na tecla ali como professor do quão fácil é aprender o método, tá? Porque é só fazer o que deve ser feito, sem pressa, sem querer economizar trabalho. Há um problema grande quando a gente quer economizar o trabalho que precisa ser feito, tá bom? Então quem estiver aqui ouvindo a gravação, o trabalho que dá é o trabalho que dá. Não economize o trabalho que precisa ser feito, tá bom? Escreve aí nos comentários. Bom, exaurimos aqui, né? Tem coisa que a gente pudesse ver ainda. Tem o Triple X ali que nós temos, né, do semanal também servindo de suporte. Né, a mínima close ali para baixo também seria um suporte. Então temos vários suportes aí mapeados no ouro. Nós agora descemos o tempo gráfico, né? Deixa essa retração do topo. Pode tirar essa retração. Deixa só das secções, senão é muita retração. Mas entenda que só tira porque para não poluir o gráfico. Ela precisa estar na sua mente. Você precisa colocar ela e tirar ela de tempos em tempos. Aí desce o tempo gráfico e você continua na sua análise do diário ali, que foi aonde vocês... Ontem, quando nós olhamos, né, no diário, a gente estava aqui, né, no final da tarde, no final do dia, né? Então já salta aos olhos aqui que os preços estão sob influência do topo diário fechado, né? E o que é ensinado no método? Após um topo diário fechado, no caso semiclássico, esperar um contra-ataque dos comprados. Isso, esperar um contra-ataque. É essa situação que nós não lembramos. O Felipe que está vendo, vai ver isso aqui depois, nós não lembramos disso. Nós só vimos esse topo fechado e de bom, nós temos aqui uma influência baixista, né? Uma influência baixista, a tendência aqui é diária, semanal e de alta, como você acabou de dizer lá no outro tempo verbal, a falha de alta. Né? Então, isso aqui mostrou, assim, nós não entramos em outras análises aqui, retração. Mas mensura falando do topo fechado, você tem que mensurar o gap do vácuo de resistência entre a abertura da semana, né? A abertura da semana de domingo ontem, né? Do candle de segunda-feira, que é esse candle que está em aberto, até a resistência real que foi formada desse topo semiclássico diário. Qual é o gap de PIP que a gente tem? Abertura por ali? Isso. Eu tinha 230 pips. Ponto. 230 pips, a gente falando em oportunidades de curto prazo, é suficiente para a gente pegar. Então, o contra-ataque dos comprados, ele está viabilizando, inclusive, essa é a única resistência que a gente tem nesse tempo gráfico aí, mais próxima. A resistência mais próxima está a 200 pips.
Então, se der na abertura de mercado uma compra, mesmo sendo contra um topo, uma figura de topo, pela teoria dos contra-ataques dos comprados após topo, eu posso sim pegar uma compra numa retração e já aproveitar uma venda, vender qualquer coisa a favor desse topo. A gente está entrando em tendências imediatas. É o que eu acho que aconteceu. Entendeu? Que aí nós vamos ver no tempo mínimo. E aí, antes disso, atualiza o teu gráfico aí. Tem que apagar essas retrações que já foram vencidas, atualizar as outras retrações. Isso tudo para ser um gráfico que possa ser utilizado por uma equipe de operadores, né? Para ser um gráfico alinhado. Então vai apagar lá para trás. Essa LT de lá de trás pode apagar, essa de baixa. Essa primeira de baixo aí pode apagar. Essa aí, mas a anterior dela também pode. Essa maior ali, me parece que ela está perdida, pode apagar também. Essa que está quase horizontal. Essa aqui é uma bem... me parece que ela está olhando a de baixo. Ela estava aqui. Não, a de baixo. Tem uma LT de baixa horizontal aí. Tem uma linha no meio do gráfico. Essa pode apagar. Essa aí não precisa estar mais aí. Essa outra de alta que foi rompida apaga. Ali da frente. Esses Fibonacci perdido ali também apaga. Peraí. Vamos lá. Esses fractais, né? Esse aqui não. Essa LT, aí segue para frente. Essa aqui apaga, tá, né, obsoleta. Vai ter uma LT que precisa ser colocada lá de trás, ali de trás, tá no teu gráfico aí, ó, daqui desse ponto B, precisa ser colocado. Aqui. Isso. Tá vendo? Daí vai ficando algo bem programado, padronizado, para que a gente consiga operar múltiplos ativos, né, nesse trabalho aí dos gabariteiros de se ajudar nas análises para que possamos ter mais possibilidade de lucro, né? Porque se eu pego um gráfico e a gente está acompanhando 10 gráficos e eu tenho que fazer essa limpeza todas as vezes, como às vezes está acontecendo no gabarito do Felipe, no gabarito do Felipe Gusso, do Felipe Farias, no teu, acaba me dando retrabalho. Aí é melhor eu mesmo ficar atualizando, né? Eu vou ter que limitar minha atuação. Então tem que ser algo que a gente vá ter as ferramentas mínimas. Beleza, dá um zoom ali para frente. Essa última LT precisa ser atualizada, né? Essa última LT precisa ser atualizada. Isso. Beleza. Tem uma retração aí de baixa, uma expansão de baixa que precisa ser apagada. Isso aqui. Isso. Então já foi vencida, né? Isso. E aí o que você vai fazer? Vai ajustar essa expansão de alta. Essas duas que estão na tela aí, você vai arrumar elas. Essa aí é boa porque ela indicou aquela máxima. Chegou no ponto, né? Olha a precisão. Ela chegou no ponto. Ela que desencadeou praticamente essa exaustão. Essa aí você poderia deixar ali para você ver que chegou numa exaustão. A outra você ajusta porque não há mais sentido dela existir. Essa última aí você ajusta para cima. E essa aí. Se só é uma secção aí que tem, ela pode ser... Posso eliminar ela aqui? Não, porque se os preços subirem, ela vira uma expansão importante. Essa aí. Isso, essa desse todo esse movimento aí, exatamente. Tá bom? E aí você coloca mais uma expansão que é do ao vivo ali, dessa última secção gráfica. Não é essa também, essa é importante, né, para pegar uma retração. Que essa seria a última onda. Pode colocar, porque se o preço retrair, só que assim, ela, quer dizer, no diário ali ela não vai precisar estar hoje aí. Se o preço começar a retrair, você coloca. Para ver uma mudança de mindset. Aqui. Essa aí é importantíssima para você ver o trade location de hoje.
Essa aí é importantíssima. Tá bom? Essa aí e o triplo X também. Tu vê que mapeando o triplo X, bateu na linha do triplo X, né? Que é a máxima da semana anterior. Então a linha do triplo X, que é o CR, né? O SR e CR. Do semanal. Do semanal bateu na linha. Se tu olhar o meu gráfico ali, a minha tela, eu mapeei ela para você. Onde fica? Tá vendo? Tô contando isso como um swing, tá? Tô contando isso como movimento, contando isso como swing. Tá bom? Mas enfim, também não precisa, já é máxima semanal, né? Desse diário, o que a gente infere desse diário? A gente está na abertura de hoje, vamos inferir ali. A gente está em retração, está na retração do topo semanal, confere? Na retração do topo semanal. Que a gente mapeou lá no semanal. Sim, tá, no topo semanal, que foi no diário, tá certo. E aí, na abertura de segunda-feira, nós estamos na mínima da semana anterior. Correto? Na mínima da semana anterior. Certo, exatamente na mínima da semana anterior. Então, é um ponto propício para que aquela tese do contra-ataque dos comprados após topo, principalmente topo semiclássico, ocorra. O topo, por que topo semiclássico? Porque se você expandir o que tem dentro do raio-x desse último rally de queda, você coloca uma expansão ali, ó, dá um zoom, não desce o tempo gráfico, fica nesse tempo gráfico aí pra gente ficar tentando ver o que tem aí pra gente, tá? Se você colocar uma ferramenta de expansão, antes de lá ver, dentro, o CR até esse coelhinho, o CR e o coelhinho, o CR e o coelhinho. Isso. Olha onde é que chegou. Por que eu estou expandindo isso aí, Getúlio? Porque provavelmente lá no... Aí é o diário, lá no H1 vai ter alguma figura aí de expansão de raio-x, entendeu? E aí você precisa, como operador, conseguir olhar esse raio-x do tempo gráfico maior para o menor. Você precisa conseguir fazer isso. E se tiver uma expansão lá no H1, que a gente já vai olhar, você concorda comigo que continua agora essa onda? Conta as 5 ondas aí que está delimitada nesse rally, pelos pavios. 5 ondas que seriam lá dentro do raio-x. Tu entendeu o que eu disse, né? Sim, aqui. Não, tá errado. Tá contando errado. A gente já contou a primeira e a segunda já. Tá, desculpa. Vamos lá. Desculpa, vamos lá. Tô perdido aqui. Vamos colocar então as 5. Tira essa marcação ali. Conta do jeito que você estava contando. Vamos lá. É que assim, ó, também a gente está conjecturando. Vamos contar do jeito que você estava contando, que está mais certo mesmo. Conta as 5. Ele abre aqui. Isso. Ele abre aqui, isso, faz a máxima para outro dia. Isso, pronto. Vem fazer o mínimo aqui. Beleza, aqui, tudo bem. Aqui e aqui. Tudo bem, beleza. Olha o meu gráfico como eu contei, tá vendo? Tá vendo a minha contagem ali? Tá, mas antes disso, espera aí. Antes disso eu já tinha feito assim, ó. Olha o meu gráfico. Tava assim, ó. Se tu voltar lá no tempo, lá na linha, eu tinha contado assim, ó. Tá vendo? Por que eu tinha contado assim? Teoria do semi-short. Já contei direto no semi-short. Olha ali o meu, vou contar como eu contei, que tá na gravação. Ó, apaga a sua contagem. Ó, não, deixa a sua. Olha ali na minha tela. Eu tinha aquelas fininhas de cerveja, tá? Viu? Porque eu já contei direto o semi-short, entendeu? Por isso que essa expansão chega aqui, ó. Olha onde é que chegou. Tá comigo ou não? Tá perdido? Eu tô só olhando aqui, tá? Mas tá. Esse aqui, A, B. E isso é a nossa expansão do A. Nossa expansão do A. Concorda que é um semi-short ali? Concordo. E aí a nossa expansão desse A
do semi-short dá exatamente ali, ó, 5,56. Aí 5,56 nesse ponto ali é o que? Um suporte de expansão, que acabou de falar nesse vídeo aqui mesmo que expansão também é suporte, correto? Concorda comigo? Concordo. Pronto, então o trade location de compra que a gente já estava vendo lá pelo mensal e pelo semanal, ele já está se revelando melhor. Ele está se revelando melhor ainda do que ainda melhor como suporte, mais suporte ali para ponto de compra. Então, se lá no M1 tiver, e como de fato teve, a figura de desenho, é ponto de compra necessário. Mas nós estávamos ali numa onda 4, a abertura do mercado de hoje era uma onda 4. E a venda na máxima do dia de hoje era uma onda 5. Correto? Pera lá, agora eu me perdi. A onda 4, onde é que estava? Uai, Getúlio, a gente acabou de botar 5 ondas aí para baixo. Tá, essas aqui, tá certo, aqui nessa última. 5 ondas, isso, tu tem que ter essa capacidade de contar olhando o tempo gráfico maior para você abstrair, a abstração. Então, o que você comprou hoje na abertura de mercado? Esse contra-ataque dos comprados que foi essa alta aqui, ó, é onda 4. Onda 4, tá certo. Onda 4, que estava aqui, ó, contra o topo. Sim. Veio para uma resistência. Então, onda 4 bateu na resistência, tanto poderia ter alocado uma compra lá no final da semana passada, como uma venda na máxima do dia de hoje. Sim. E aí uma compra na mínima do dia de hoje. Esses são os trades possíveis dentro do método lá no M1. A compra no final da semana passada está lá no gabarito. Está lá no gabarito? Tá. Mas só que nós não chegamos a fazer, o Felipe e eu, fazer essa análise aqui. Tá? E a venda também na máxima de hoje também está lá, no gabarito. Perfeito. E aí é importante que... Aí eu fiquei na dúvida hoje, quando congestionou na mínima do dia de hoje... Mas vamos por partes, que a gente está no diário. No diário, a compra do final da semana passada, ela é uma onda 4 do H1. Exato. Que tá sendo também, ao mesmo tempo, um contra-ataque dos comprados pós-topo semiclássico. Semiclássico. Por esse raio-x é um negócio impressionante. A tendência continua de alta e ela não foi atacada também no diário. Não há ataque da tendência aí no diário, correto? Sim, correto. Beleza? Correto. Retrações não são ataques. É importante a gente ressaltar que retrações são partes das tendências. As tendências não são só feitas de pernas de alta. As tendências de alta são máximas e mínimas ascendentes. Então haverá retrações também. Então essa aí não é uma instauração nesse tempo gráfico de uma tendência. No H1 a gente vai ver a instauração de uma tendência que já está em exaustão. Sim, exatamente. Já está em exaustão. Na sua possibilidade de atuação da perna 4, da compra da perna 4, que seria aproximadamente quantos pips da mínima da semana até a resistência do topo gatilho? 250. Range de 250 pips. Só que assim, ó, não é só isso que vai nos dar o alvo. Vai ter as expansões micro lá também, mas eu tenho um range satisfatório. Eu posso alocar essa compra. Só que essa compra alocada, se eu fizer, eu preciso na abertura de mercado de domingo, eu preciso estar atento para virar a mão em qualquer coisa que acontecer na máxima do dia. Correto? Correto. Pronto, porque já vai ser a exaustão ou a formação de um Las Vegas, que provavelmente aconteceu. Aí a gente tá Exatamente. Ontem na leitura, claro que antecipando aqui, nós vimos o início da formação do Las Vegas, nós assim, imaginamos, previmos não, entendemos, compreendemos isso. O Las Vegas formou-se de venda certinho e deu a venda formando essa quinta onda. Perfeito. Na máxima do dia. Perfeito. Então, no diário, a gente já tem essas pontuações de suporte, de resistência e de tendência, correto? Correto. Aí a gente tem mais alguma coisa que vocês querem pontuar aí? Não. Então, temos ali
triplo X, mínimas closes, né? Também. Sim. E temos a... Daí a gente agora faz o raio-x e vai para o nosso GPS. O GPS é o H1. O GPS para o day trade, para o intraday, tá? Não dá para usar o H1 como GPS de investimento de longo prazo. Até agora a gente viu mensal, semanal e diário. Dá para usar o mensal, semanal e diário para alocar uma posição favorável do ouro? Pode. Vamos supor que um operador esteja ali com 50 milhões de dólares e queira proteger esse dinheiro perante a incerteza. O mercado é o seguinte, o mercado ele não se preocupa com crise. Crise faz parte do mercado. Qual é a única coisa que traz a preocupação para o senhor mercado? Incerteza. Incerteza é a criptonita do mercado. Entenda isso. Incerteza é a criptonita do mercado. Por isso que existe o axioma que diz assim, ó, se o mercado estiver dando sinais confusos, fique de fora dele. Se ele tiver em incerteza, às vezes não é nem que ele quer te enganar. Não é nem o big player querendo te enganar, é porque nem o big player sabe o que fazer. Nós tendemos a achar que essas pessoas que são muito ricas, que vêm de famílias ricas, né, dessas teorias da conspiração, que eles são tipo como semideuses, que não erram, que sabem tudo, sabe? Muitas vezes eles também não sabem o que fazer, eles também estão em incerteza, momento de incerteza. E se eles não sabem o que fazer, meu amigo, eles que têm a informação do mundo, são os insider informations, têm o dinheiro do mundo, cara, quanto mais eu e você. Então, incerteza é a criptonita do mercado. Por isso que havia uma incerteza, por exemplo, nas eleições americanas, e agora o mercado está caminhando para uma certeza maior da eleição do Trump. Tendo essa certeza maior, o mercado americano está absorvendo como uma draga os investimentos mundiais, tá vendo? Por conta de uma certeza maior. A incerteza faz com que o cara fique protegendo o capital dele. Correto? Imagina você, Getúlio, que teve sua carreira lá e aí de repente vem um momento de incerteza, você vai fazer o quê, cara? No seu capital, você vai proteger. Você está incerto, você não vai ficar arriscando o seu capital que levou anos, décadas para construir, vai arriscar numa coisa incerta. Você vai proteger teu capital. Então, nós precisamos... Eu me perdi um pouco porque estava falando dessa incerteza. Não, você falou da questão da incerteza, que nós analisamos lá o D1, considerando os tempos maiores como sim, tá. Assim, daí, por exemplo, se fosse fundamentais para você identificar trade location, mas não para o intraday. Lembrei. Daí, por exemplo, do ouro, se fosse um trade para longo prazo e eu quisesse proteger capital, pelo que eu li, eu ia alocar ouro na minha carteira. Carteira à vista, entendeu? Comprar ouro no mercado à vista. Não é necessariamente comprar ouro e guardar ouro em casa. Poderia ser também. Você poderia comprar ouro e deixar num banco suíço. A própria ouro. Direitos de ouro. Direitos de ouro ou ouro físico, que seja. Mas o ouro, ele me protegeria tanto quanto o dólar. Talvez até mais do que o dólar hoje em dia. Nessa atual conjectura. Então, o bom de comprar o direito de ouro é que é mais fácil de eu vender ele depois, né? Então eu consigo fazer os trades de ora o meu patrimônio eu comprei ouro, ora eu transformo ele em dólar, ora em dólar, ora em ouro, né? Que o dólar até hoje ele é o padrão ouro, mas ele não é o ouro. Então o ouro também é utilizado para proteger capital. Então, diante do que o gráfico do ouro está me mostrando, se eu tivesse precisando proteger capital, eu alocaria ouro. Tá vendo? No tempo gráfico maior. Só que a gente não está querendo falar só de tempo gráfico maior, a gente quer pegar a técnica e ir por tempo gráfico menor agora. Então a técnica ela é muito rica, que ela pode servir até para um fundo de investimento. Né? Às vezes vai ter alguém que está me escutando, que é economista ou está se formando em economia e quer trabalhar com fundos de investimento e com outras teses de investimento. Você pode sim aprender essa técnica e usar essa técnica para operações de longo prazo. Com os seus clientes, dos seus portfólios de clientes, de carteira de cliente, né? Eu tenho alunos que estão fazendo economia, eu tenho incentivado eles, cara, olha só, se especializa para você no futuro operar grandes fundos e usa essa técnica para tomar decisões de aonde alocar esse dinheiro de grandes fundos e ganha porcentagem disso aí, né?
Enfim, vamos agora para o day trade, que é o foco da maioria aqui, mas essa técnica ela não se limita só para day trade. Descemos para o tempo H1, manda bala, Getúlio. Tá. Então nós descemos para o tempo H1 com aquele reconhecimento da influência do topo semanal, tá? Que a gente tinha visto, o topo semanal, não, topo diário, né? Topo diário, que a gente tinha visto lá o topo diário. Topo diário. Aí quando você abre o H1, você vê que a falha, aqui ó, ela está um passo bem largo e ela voltando, ela está quase fazendo uma reversão, uma falha de reversão aqui. Perfeito. Então coloca aí, só para quem estiver acompanhando e não está acostumado com nossos boxes, demarca ali com o Epic Pen o dia de hoje. Dia os de boxes hoje. É demarcado. O dia de hoje. Porque a análise de vocês foi ontem, foi no domingo, mercado fechado. Isso, foi lá. Agora demarca as ondas que a gente demarcou lá no D1. No D1. Pode ser essa aí mesmo, não precisa ser com semi-short ali não. Pode ser essa aí, 1, 2, essa bem plástica, 2. Aí vai lá em cima, 3. Aí, beleza. Demarca agora o topo, a resistência do topo gatilho, por gentileza. Pronto. E se agora pega essa expansão do topo semanal, atualiza essa expansão ali que foi feita ali, coloca a expansão do topo semanal, a retração, desculpa. A retração do topo semanal. Isso. Nesse mesmo tempo gráfico, não precisa você mudar o zoom, tá? Mantém o zoom. Semanal é lá embaixo. Só que a retração, se é uma retração... Ah, tá, o semanal é aqui. Se é uma retração, ela vai ser uma ferramenta para cima, né? É. Então tudo que a gente já viu ali, tudo que já vimos no... Semanal. Isso, perfeito. Então a leitura ali de domingo, ela deve ter sido feita assim, ó. Influência de compra de pullback para formação de Las Vegas M15, que será a onda 4, para que os preços se aproximem de resistências. Aí depois a gente vai dar um zoom para ver onde é que é o fundo H1, mas não faz agora, senão a gente perde as marcações. E retome a queda nessa micro tendência H1, né? Essa tendência do bosque, né? Seria a florestinha. Tendência intraday de baixa aqui no H1. Intraday de baixa. Para que faça a falha, porque exatamente, foi o que isso, pela teoria da navalha de Ockham, ela vai fazer o mais fácil, que ela fazer aqui, e não voltar para caminhar para cima. Justamente caminhar para baixo. Né? Exatamente. Justamente, assim como o mais fácil também agora vai ser caminhar com passos curtos para um futuro próximo do próximos dias, né? Estabelecer nova referência inferior, nova superior, caminhar para baixo, se aproximar ainda mais de suportes e depois retomar essa tendência de alta. Essa informação a gente está tirando agora do H1, que até então no diário a gente não tinha, tá vendo? Então tá vendo como a nossa análise vai ficando aprimorada, precisa, ela vai ficando mais precisa. Então, tá, mas peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Mas a compra lá que nós vimos então, lá no semanal, aquele trade location de venda, e no diário também, entende? Aqui... A gente viu trade location de venda e de compra, né? De venda na máxima do dia e compra lá embaixo. Sim, compra mais embaixo. Então eu tenho que esperar a caminhada dessa falha aqui. Ué, porque Getúlio, pensa comigo. Qual a engenharia da caminhada da falha? Você tem que pensar como engenheiro agora. Você que tem formação em engenharia. Cara, olha só, como engenheiro, o que precisa acontecer nessa engenharia reversa de uma caminhada da falha? Eu preciso que a falha seja atacada e eu preciso de estabelecimento de novas referências. A falha foi atacada. A compra foi alocada no começo do estabelecimento das novas referências. Agora eu tenho que continuar o estabelecimento dessas novas referências, o que indica o quê? Que essa compra vai permanecer até a virada do dia de amanhã, para na máxima do dia de amanhã estabelecer uma venda para a caminhada dessa falha, se acontecer. Sim, se acontecer. Sacou? Mas nessa compra da mínima do dia de hoje, na compra da máxima do dia de hoje, eu já estava favorável para a caminhada da falha, para a falha de baixa.
Quando faz o evento da falha de baixa, o mercado ele entrega o que prometeu. Ele prometeu que ia cair até ali embaixo e ele cai em ciclos já de exaustão H1. Quando ele entrega o que ele prometeu, ele começa a prometer de novo outra coisa, um novo negócio. Agora, o novo negócio eu vou comprar no estabelecimento de novas referências superiores e inferiores para que depois eu venda novamente para uma caminhada de passos curtos para depois, no futuro, sei lá quando, comprar um pivogênito. É o mais próximo, é o mais fácil que o mercado pode fazer. É o que a técnica me ilumina. E não tem a tendência intraday de baixa, não tem tudo. Tendência imediata, que o GTS está de baixa. Beleza. O que não impede de alocar lá para longo prazo, 2 anos, se eu estou pensando em 10, 20 anos, alocar proteção de capital aí para... A audiência não pode confundir operação de mercado à vista de proteção de capital para longo prazo e proteção de mercado futuro com alavancagem, tá bom? Uma coisa é uma coisa, outra é outra. Agora, você tem aí das linhas de tendência toscas você tem um vértice. Marca o vértice da linha de tendência tosca. Para cima do teu gráfico. Então ali é um bom trade location intraday para você ter alocado essa venda aí lá. Venda aqui, né? Isso, mas coloca para raspar o candle, para a audiência ver o candle. Um pouquinho. No começo do dia lá. Não, eu quero que no começo do dia, eu quero que fique, porque daí o cara vai falar, mas não estava ali, o preço não chegou lá. Eu quero que fique marcada essa linha no começo do dia. Começo do dia aqui, ó, marcado aqui, ó. Eu quero que você marque do começo do dia, Aí é o final do dia, meu amigo. É do começo do dia, até a linha. Isso. Tá, começo do dia de hoje, tá certo? Isso, do começo do dia, de hoje. Marcou ali, ó. Então, quando o preço, essa linha estava marcada no domingo. Quando o preço chegou ali era resistência. Então ali era resistência me dando ponto de trade location válido para a caminhada é para buscar nova referência inferior e buscar a falha, a caminhada da falha. Exatamente. Bom, dá um zoom agora ali, tira essas marcações, dá um zoom. Aí a gente precisa limpar um pouco esse gráfico, né? Depois tu limpa, tá? Senão não vai dar tempo. Depois tu limpa um pouco esse gráfico, tira as expansões que estão para trás, as linhas de tendência estão para trás, arruma a falha precisa arrumar agora. Né? Sim, a falha já está enorme para o outro lado aqui agora. Isso, ela deu essa... E aí eu quero que você marque agora o fundo que pelo visto ali deu. Tô vendo aí pela tua tela, o fundo deu, o fundo H1 deu, né? E aí, pelo M1 nós vamos caracterizar ele provavelmente... Não, fundo no dia, meu amigo, a gente está lendo o gráfico candle a candle, tu tá no ao vivo. A gente está querendo ainda surfar. A gente está descendo o tempo gráfico para ir lá fazer o primeiro trade, que é o de compra, e depois na mínima do dia, depois venda na máxima do dia, e depois compra na mínima do dia de novo. Muita informação, peraí, devagar. É pouca, é tudo. Vai indo pro ao vivo, é pouco e é fácil. Agora a gente dá um zoom no dia de hoje. Hoje. O mercado não abriu ainda. Tu tem que. É difícil. É outro ponto de objeção, aproveitando assim, que enfrentam os candidatos a trader do método Atos a fazer autópsia, enfrentam uma dificuldade em conseguir ver a análise no tempo que ela é para ser vista. Ou seja, se eu estou vendo o início do dia, eu tenho que ver o início do dia. O que acontece com frequência durante as aulas? Eu estou falando do início do dia, o candidato ele está olhando para o futuro. Ao vivo. E não tem lógica eu ficar olhando ao vivo se a gente está fazendo uma análise do mensal, semanal, diário, H1, pro início do dia para ver o que aconteceu, como se nós estivéssemos operando lá ao vivo naquele momento. Né? E isso é o tornar-se presente. Bom, houve um fundo aí no início do dia, provavelmente falso pelo H1, pelo M1 a gente vai ver
um fractal de onda ali com 5 ondas, provavelmente, tá? Em resistências. Houve depois um desfechamento desse fundo, não houve um desfechamento logo posterior? Houve aqui, ó. E aí, se eu colocar uma linha no fundo gatilho, eu tenho a formação do pivô do dia nesse fundo gatilho aí, me dando um novo alocação de venda. Exatamente o que está lá no gabarito. Tá? Então, nós temos informações muito pertinentes e muito importantes. Vamos para o M15 agora, por gentileza. Dava para ir para o H4. Só passa no H4 lá, só para dar uma olhada no gráfico vazio. Ó. Dá um zoom menos. Viu o gráfico vazio? Isso é importante. Tem várias informações para serem tiradas aí, mas depois a gente fala sobre isso. Vai para o M15 agora. Estava aqui no final do M30. Beleza, esse daí é o Las Vegas. No Las Vegas, exatamente. Ele não chega a formar o Las Vegas, né? Forma. Forma em 4 ondas. Não, forma aqui, ó. Aqui, ó. Ah, sim. Sim, boa. Beleza, ele forma um Las Vegas. Ele forma aqui. Isso, e depois faz um Las Vegas com rompimento de linha de tendência, mais topo, mais pivô LT, né? Que é um Las Vegas operacional. Poderia comprar nesse Las Vegas ali nesse pivô LT do pivôzão do dia, no topo dele. Comprar aqui? Isso, que ele rompe a LT. Lembra aqui, que o Las Vegas tem evoluções. Tem o controle do Las Vegas, tem o Las Vegas mais topo, Las Vegas mais pivô LT, Las Vegas mais pivô LT mais topo. Esse é o melhor que tem, né? Esse é o melhor dos mundos do Las Vegas, né? Ali para frente para você alocar uma venda aí. Que horas era esse topo aí Las Vegas aí para ver se o cara que é mais dorminhoco ele consegue. Esse aqui? Isso. Esse aqui era 14 horas. Aqui o ouro ele começa começou às 6 horas. 14 menos 6 é 8 horas da manhã. 8 da manhã dava pro cara, sem pegar trânsito nenhum, pegar aí. Quantos pips deu dessa expansão aí? 200 pips no dia, bater a meta do mês, meu amigo. 200 pips, tá ruim ou tá bom? Tá ruim, sai na expansão. Bota a expansão desse pivô aqui. Não, dá certinho. Dá Dá pra deixar o registro. Tá. Usa essa que tá aí mesmo. Aqui? Olha aí. Aqui. Olha aí. Bom, enfim, então Las Vegas aí tá favorável, vários pontos de venda aí favorável dentro da leitura que nós vamos fazer no tempo gráfico maior. Se alguém tiver perdido, volta o vídeo e vê de novo aí. Volta o vídeo e vê de novo. Exatamente. Vou repetir. Agora desceu lá para o M5. O M5 ele te dá algumas operações ou opções de entrada caso esteja dando ruído, tá? Às vezes no M1 tá dando muito ruído, tá esperando fechamento e confirmação, tu entra num fechamento do M5 que são 5 minutos, é muito mais significativo do que o M1. Tá bom? Então poderia ter uma venda ali no M5 nesse ponto do Las Vegas também. Exato, perfeito. Onda 4 muito bem feita, né? E depois essa onda, a quinta de quinta, né? São 5 ondas com 5 ondas. A quinta de quinta, marca a quinta de quinta aí pelo M5 aí, muito bem delimitada, né? Com a sua onda A pelo rompimento da LT. A quinta de quinta é o pivôzão do dia. Quinta de quinta é o pivôzão do dia. Isso, é o pivôzão do dia. Você vai ter uma LT, aí vai ter o rompimento da LT, vai lá para cima já direto, vai para B, 1, 2, aí desceu, ó, 3, respeitou o ponto de sustentação, 4, 5. Aí sim. Aí depois faz uma, aí lá para baixo, lá para mínima agora, lá para mínima. Aí isso aí, Getúlio, já é a quinta de quinta daquela queda dos 3, do rally de 4 dias de queda do diário. Agora, dentro do dia, o gráfico é tão generoso que ele faz uma quinta de quinta, que é essa última que você ia marcar, né? Se a última onda da quinta onda aí, ó, tem 5 ondas. Se tu expandir essa onda A, dessa quinta onda, vai dar no número. Então não tem porquê o cara não pegar 200 pips aí. Expande aí. Olha aí. É a última expansão, é a quinta, é a onda A da quinta onda. Isso, exato. Pronto. Aí, ó.
Não, isso tudo Não. desce até lá embaixo. Aí, ó. Aí, o que é visual? Aí. Pode ser aí, ó. Aí, ó. Pronto. Olha aí. Pronto. Isso, aí um pouquinho mais no outro vértice, mas é isso aí. É um pouquinho mais para cima. Seria aqui, né? Seria A, B, C, Contar como A, B, C, sim. Aí beleza, pode ser também. Mas você podia contar como um semichord. E aí, enfim. Mas ciclo alcançado, tá bom? Ali, ó. Ciclo alcançado. Ciclo alcançado, isso é fractal. E aí, beleza. Aí agora a gente vai descer para o M1, né? O M1 é o nosso operacional, correto? Correto. Então desce para o M1. Ó, tá a compra da quarta onda ontem, ó. Aqui eu só não botei no gabarito aqui, mas eu já tinha visto aquela venda, deu a venda aqui. A compra do final do dia de ontem foi num desenho. Aqui num desenho. Beleza. E aqui numa evolução para um pivô complexo aqui. Isso, um desenho. 1, 2, 3. De entrada. 3, 5 congestionamento. Aqui. Pivô complexo com congestionamento, zona de compra, padrão 1, 2, 3, ciclo 5. Perfeito. Comprou. Aí chega aqui, ele faz aqui, quer ver? Ele tem uma venda aqui. Um pouquinho, deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Aqui eu vi que ele faz o pivô completo, mas eu tinha uma venda aqui, deixa eu só ver onde foi aqui. Deixa eu me lembrar agora aqui que eu não botei. Comprou, você vai traçar uma linha do gráfico mesmo no fundo gatilho aí. Aí ele vai te delimitar a tua entrada de venda. Primeiro que assim, ó, como é uma retração, tu pode sair no número, né? Tu pode sair na expansão, tu pode sair, deu 130 pips aí, né? Tu pode sair quando bater nessa linha do fundo gatilho, tu fala, cara, estou com 100 pips, vou dar uma oportunidade para ir, ele não foi, voltou para baixo, tu sai com 100 pips, 110 pips. Então essa compra da semana passada, você já teria feito 110 pips no ouro, correto? Correto. Isso eu tô falando 110 pips, mas chegou a 150, tá? 140. Eu tô botando uma gordura aí para tu, fechou o fundo, desfechou, começou a voltar para baixo do fundo, né? Aí tu vê ali outra coisa que tu vê também, a falha, né, M1. A falha M1, ela caminha curtamente ali, ó, curtamente e dá um pivogênito na máxima do dia. Veja ali. Ah, foi isso. Aqui é a venda de pivogênito. Aqui é a venda de pivogênito aqui. Também, mas inclusive antes dá uma venda de pivogênito, uma tentativa de venda, ali também, mas antes tenta dar uma tentativa de venda de pivogênito, só que daí não fecha e não confirma pelo que eu tô vendo aqui. Mas não, olha, a falha estava... no primeiro box ali, do box do fundo, ele já caminha... Estava aqui. Não, antes ela estava onde? Estava aqui. Aqui. Aí tenta fazer um pivogênito... Aqui. Isso, tenta fazer, daí não dá um fechamento, uma confirmação. Acho que não dá, tem que ver se dá. Eu tinha visto. Talvez dê, já é uma venda ali, toma um calorzinho, mas enfim. E aí depois ele evolui. O importante é que essa venda tem que ser abaixo da linha do fundo gatilho. Sim. O fundo aí ainda está válido, então podia ser esperado, né? Porque o fundo ainda estava válido. Então o mercado evolui e desfecha o fundo e dá um novo pivogênito, que é a venda que tu fez ali. Aqui, essa venda aqui. Veja aí. E aí com o fundo desfechado, né? Com o fundo desfechado. Eu não tinha visto o fundo desfechado. E aí quantos pips da compra até a venda, se o cara se conectasse na pior saída que é a compra até a venda? Vai lá e coloca a venda aí, onde é que é para ser mesmo. Ali 82 pips, mais ou menos. Mas dá um zoom e veja, faz a marcação já. Ali, pronto, ó. Aqui fecha, confirma. Confirma aqui eu tenho 8, então é aqui, ó. Isso, exato, pronto. Aí é a tua venda. Bota tuas compras ali para saída, quantos pips deu da compra. E fechou, não precisa sair não é aí, é no anterior. Na abertura. Na abertura dele, tu tá no fechamento. É aí mesmo, só que é na abertura. Ele é um cano vermelho. Ele abre em cima.
Ah, ele abre em cima. É aqui mesmo, só que ele abre em cima, tá certo. Isso. Aí beleza, aí a tua saída da compra da pior das hipóteses, entendeu? Você já tem contexto Las Vegas com 5 ondas, você esperou inclusive essa última caminhada do desfechamento, foi a 5ª onda do Las Vegas, sacou? E aí você engata nessa venda. Engatou na venda, ele está evoluindo no pivô. Você tem esse suporte. Ele evolui no pivô e faz o pivôzinho do dia aqui. Isso, e volta em simetria e dá uma nova venda ali. Dá uma nova venda aqui. Exatamente. Vai lá, né? Bota essa venda aí, dá essa venda aí. Quando for assim, se tu copiar só a venda que tu não colocou ali, né? Onde a gente colocou também. Não, calma, eu vou colocar ali. Se tu copiar só o final clicar só no final da linha, ela copia a linha já. Copia e aí só mexe o final da linha. Não precisa fazer todo esse trabalho que você está fazendo, entendeu? Como é que é o negócio? Aqui. Só clica na linha e vai lá no outro. Calma. Clicou, copiou e puxa da outra ponta. Essa ponta aí tu não quer deixar? Vai da outra ponta. Ah, tá. Dá um zoom menos e da outra ponta tu puxa. Se já tá clonado. Sim. Tá, não, entendi. Já tá clonado, você já puxa, fica mais rápido. Beleza, essa aí, quantos pips chegou a dar? Ah, não, sim. Por isso que não olha o seu gabarito. Claro, meu Deus, não tem essa destreza aí, não. Tem que fazer 10 vezes a mesma coisa? Tem que fazer. Vai. Aqui eu vou comprar, vai dar mais ou menos aqui, ó. A própria calculadora aí do azul já é uma calculadora, tá? 215. Tá. 215 pips, ou seja, já deu de oportunidade aí 300 pips. Isso a gente nem... Quer dizer aquilo ali que estava embaixo, 239, é isso, né? Isso. Não, ali não. É que se tu mexer a ferramenta, ela te dá os números de pips já. Eu sei, mas assim, ó, eu quero ver aqui, se eu pegar daqui, exatamente daqui. É que tu não precisa fazer isso, Getúlio. Tu não teve que colocar a ferramenta, clica lá no finalzinho da ferramenta. No finalzinho. Aqui. Mexe ela. Olha aí, ela tá te dando os pips, tá vendo? Antes de tu soltar. Tá. Aí ela já te dá os pips, tu não precisa de novo clicar de novo, entendeu? Entendi. 215. Deu 215 aqui. 215 mais 80 deu 300 pips do outro. Até agora. Calma, até agora. Ainda tem essa outra venda alocada ali. De meio de caminho. Não é meio de caminho. Da onda C do pivôzão do dia. Do pivôzão do dia. Informação do pivôzão do dia, que era... Né, uma era para vender no começo ali do dia, abre 18 horas, 19, 20, 21, 22, 23, deu meia-noite aí mais ou menos essa venda. O cara podia ir dormir já vendido, ou acordar e vender depois com o mercado te dando essa oportunidade. 18, 19, 20, 21, 22... 3h55. 23 horas mais ou menos era a venda. Então dava pro cara ter ido dormir ali enquanto assistia a série. É muito tranquilo operar, cara. Dá 2 cliques e ganha dinheiro. Beleza, fez aí depois dá uma nova possibilidade de reentrada mais pra frente ali, uns minutinhos pra frente, né? Tá tranquilo. Beleza. Aí desceu, quantos pips aí de oportunidade? Mais 200. Pronto, e dá um zoom ali já nesse desenho, nessa figura de desenho. Dá um zoom nessa figura de desenho pra gente evoluir. Eu tenho que ir embora, que já passamos 2 horas, 1 hora. Já passamos. Aí dá uma figura de desenho, fecha 1, fecha 2. Fecha 1, fecha 2. Veja se tem ajuste do close. Não, mas aqui não tem, aqui é 9, não tem. Na abertura nesse aqui. E do close. E do close. Daí tem. Então Então, aí ele vai fazer. Vai ser esse aqui. Não, para trás. Fechamento de média móvel é só fechar. Tem um logo posterior ali que fecha, um verdinho. Um pouquinho. Aí. Esse aqui? Vai andando. Veja qual fecha acima. Esse aí, ó, fechou acima deu. Esse. Não, é o que fechou acima da média móvel. Então, esse aqui. Não, olha candle a candle, Getúlio.
Vai lá no teu ajuste, vai candle a candle e fala, é esse não. Assim tu não erra. Você está querendo olhar então, tudo. Qual é? Fechou. Daí para frente, qual é o primeiro candle que fecha acima? Vai candle a candle. Da média móvel? Não. Isso, do teu ajuste. Teu ajuste não é a média? Média azul, né? Isso. Qual é o primeiro que fecha? Não fechou, aqui fecha abaixo, fecha abaixo, fecha abaixo, fecha. Esse mesmo aqui. Pronto, viu como tu deixou ele passar? Por que tu deixou ele passar? Porque não quis ir candle a candle. Tem que ir candle a candle. É chato, mas é assim que se faz. Beleza. É assim, pessoal que estiver assistindo o vídeo, que tu nunca vai ser enganado por vendedor de curso que te ensina técnica ruim. Por quê? Se ele te ensinou que X é para comprar e Y é para vender, tu vai lá candle a candle e vê se acontece X ou Y. Não fica olhando tudo, senão tu cai no viés. Esse é o jeito de você entender se o que tu tá usando para operar funciona ou não funciona. Candle a candle. Correto, Getúlio? Porque senão passa. É na abertura do outro. Abertura. Não, a abertura do próximo, né? Se esse fechou, é a abertura do próximo. Esse fechou. Esse aqui é a abertura desse aqui em cima. Pronto, aí ó. 200 e poucos pips. E muitos, né? E aí, nesse último trade aí, que horas que foi esse trade aí só para os brasileiros? Isso aqui foi 18h50. Meio-dia e 50. Dava o cara acordar 11 horas e ainda fazer dinheiro, Getúlio. Dá. E aqui já deu quanto aqui, ó? Mais 100. Mais 100 e pouquinho, né? Mais 110. Isso, em aberto ainda. E 300 agora pips aí de só no ouro. 300 pips só no ouro. Aí coloca aí $10 o pip, dá $3.000 feito fácil aí. Não precisa do cara pegar todas as oportunidades, mas qualquer uma dessas oportunidades não era o suficiente? Qualquer uma dessas três. Não, assim, olha, o Giba olhou para o Felipe oportunidades. Tanto que ontem eu e o Felipe, nós vimos isso aqui. Eu esperei Las Vegas hoje vi, daí vi esse pivôzão do dia aqui. E daí quando congestionou aqui, eu fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida se ele por aqui, se congestionou. Aí aqui até eu quero perguntar uma coisa. Se ele por acaso ia sair para cima, você ia fazer uma nova mínima. Mas daí eu não tinha feito aquelas leituras lá atrás que eu fiz contigo agora. Ele vai continuar subindo até abrir o próximo dia para estabelecer nova referência superior. E aí, se ele for fazer essa caminhada de falha curta, ele vai avisar através de um sinal. Aí tu vai entrar no sinal. Mas é grande probabilidade de acontecer, tá? De virar o dia, aí entra com uma MEB de venda, na MEB de venda H1, aí caminha a falha M1 e nos dá um pivogênitozinho ali de falha M1 ou um pivô LT, não precisa nem dar um pivogênito também. Assim, o que eu percebo, assim, o pessoal está assistindo, né? Eu vou deixar aqui gravar. É que essa análise dos tempos maiores, essa visão dos tempos macros, ela é, cara, tudo bem, pode não ser necessária, mas ela ajuda muito. É necessária. Ela é porque às vezes aqui só quer um intraday, mas fica muito mais fácil. Ela é necessária. Temos que colocar isso na mente. Faz ela, não custa nada, é necessária, tá bom? Pro cara, tem como o cara operar só no intraday, olhando só o dia? Beleza, tem. Mas daí o nível de erro aumenta. Aí o cara vai tomar mais stop, entendeu? Ele vai ter menos precisão, menos conforto emocional. Então eu prefiro falar para você assim, ó. Para você operar só o intraday, cara, tu tem que ser um trader melhor, não pior. Sim. Quanto pior você for, mais informação você precisa, né? O Diego, eu vou falar uma coisa aqui que eu ouvi hoje. Eu gosto de futebol, né? Eu estava ouvindo uma live de futebol. Cara, ele falou uma coisa que eu fiquei pensando. Ele falando de um determinado time de futebol, é o meu, né? E tem jogadores com uma qualidade técnica superior reconhecida, mas que erram muito durante os jogos, né? Os jogadores com técnica inquestionável erram muito. Aí o comentarista falou uma coisa que eu acho muito interessante e cabe aqui. Ele disse o seguinte, que a qualidade técnica
ela se mostra pela precisão. Ou seja, a maneira que a qualidade técnica se exprime é pela precisão. Entende? O jogador, ou o trader que tem a qualidade técnica superior, ele é mais preciso, ele erra menos. Então, se o cara que tem uma qualidade superior está errando bastante, tem alguma coisa que não está certa. Se está faltando precisão nele. Então Exatamente. E como é que a gente consegue precisão? Muito bom, muito bom. Eu achei interessante essa metáfora, né? Muito bom. Claro, tem a questão do talento pessoal, mas tem treino, estudo e treino, bicho. É isso aí. Sim, é isso aí. Bom, em se tratando de talento individual, desculpa, eu fiz essa... Não, agora aproveitar isso aí, em se tratando do ouro, para amanhã, vamos treinar então nossa precisão. Vamos lá. No H1 ali eu estou vendo um pullback, tá? Um pullback. Sim. Provavelmente, eu estou vendo o futuro, então a gente está ainda vendo o futuro, que eu digo, a gente ainda está fechando 16h52, o dia fecha às 18 horas, então tem 2 blocos para cima, pode acontecer muita coisa ainda, mas do jeito que está se confirmando, nós temos aí uma probabilidade de manter o movimento do dia anterior de baixa. Nós temos um ponto ali onde o Getúlio marcou no gráfico, que é um ponto de resistência. Para passar por essa resistência, vai passar pelo fundo gatilho. O fundo gatilho, se acontecer fundo, vai ser fundo falso, porque no seu raio-x no M1 já tem completude. Tá? Vai estar na retração do dia anterior. Aí eu quero que você coloque no M15 ali, por gentileza. Por gentileza, no M15. Desculpe. Às vezes eu não... Pronto, no M15 no ao vivo. No M15 a gente já tem contexto Las Vegas, de expansão dessa mínima do dia ali. Já tá só virar o dia já está em contexto Las Vegas. Coloca a retração do dia anterior ali, por gentileza, também. Só pega essa aí que está ali e expande, exato. Pronto. Temos a expansão do Las Vegas aí também feita, né? Não precisa ser feita agora, já foi alcançado, só precisa virar o dia. Virando o dia. Já alcançou, já vai para o M1. Vai para o M1, por gentileza. No M1 nós temos um evento de falha aí para acontecer. Temos suportes dessa LT ali. A falha está nesse último ponto aí, ali, ó, no dia mesmo, nesse último ponto. Aqui. Não, aí. Aqui. Isso aí. Coloca a ferramenta de falha aí, por gentileza. Mas onde é que está a falha aqui? Não, pega uma nova, porque eu tenho que ir embora. Aí está a ferramenta de falha, ela está para fazer já a falha, né? Então, o que acontece? Nessa alta, os preços fizeram... Ó, acabou de fazer a falha? Não, ainda não. Os preços fizeram com que resistências abaixo virassem suporte. Agora a gente vai esperar a teoria de passos curtos dessa falha, que vai jogar o preço em ondas lá para aquela região que tu demarcou do H1. Certo. Coloca lá no H1. Deixa eu desmarcar aqui. Demarca aquela região de novo, onde tu colocou. Lá em cima. É por aí. Aí por aí é o tempo suficiente para o quê? Se fechar o fundo, desfechar o fundo, congestionar, caminhar a falha em curtos passos e dar um pivôgênio de venda ali na nova referência superior. E aí quantos pips até a nova mínima? Até a nova mínima, daí dessa marca que tu fez até a nova mínima. Para a caminhada da falha. Quantos pips? 240. Só que daí provavelmente não para ali, para nessa LT, que são quantos pips? Nessa LT. Vamos dar uns 350. Então a precisão está dada aí. Ouro está muito bom aí para o futuro iminente, de hoje para amanhã, para operar na terça-feira provavelmente. E assim, lógico, você vai ter que operar o sinal. Porque o mercado, se ele for cair, ele vai dar o sinal. Se ele continuar subindo, ele vai subir sem ser o sinal. Então não é só o preço chegar ali no X e vender. Chegar no X e procurar o sinal. Porque se ele chegar no X e fazer com que essa LT ou a máxima do dia anterior vire suporte, aí ele vai se afastar e vai voltar lá para cima, entendeu?
Enfim, daí também Tá certo. Fechou. eu tenho que ir nessa. Cara, valeu. Foi boa, foi bem detalhada essa aula aí. Você e o Felipe precisam limpar o Gold. Tá quase limpo aí, precisa limpar um pouquinho. E evita operar com o gráfico cheio, tá? Opera com ele limpo e depois a gente se encontra aí amanhã, né? Amanhã 2 horas. Quem estiver assistindo aí, dá o like aí, pelo amor de Deus, tem pouco like. Dá o like, deixa comentário. Método Atos é precisão. E, cara, tá aí, a escola tá de porta aberta. Quem quiser se juntar... Técnica é precisão, é isso aí. É isso aí. Valeu, Getúlio. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.